Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda. Então, essa é uma canção que está no Shri Chaitanya Chaitanya. Muitas vezes Srila Krishnadas Kaviraj Goswami começa um capítulo com essa oração. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda. Então aqui Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está falando sobre os motivos confidenciais para o Avibhava Mahotsava, para Gaura Janma, né? Gaura Janma, Krishna Janmastami, Gaura Janma, o nascimento de Mahaprabhu, Janma, né? Gaura Janma. Então ele está, para poder explicar os motivos internos para Mahaprabhu aparecer, ele está falando sobre aquela que é a causa de todos os movimentos afetivos, de todos os movimentos de ação, de intenção, de desejo de Krishna, que é Srimati Radhika. Então a gente aprendeu dois versinhos do Mahabhava Swarupa. Sarva Gunakani Krishna Kanta Shiramani. E ontem a gente aprendeu Govinda Nandini Radhe, Govinda Mohini, Govinda Sarvasya, Sarva Kanta Shiramani. Então agora tem outro aqui. Krishna Vancha Purti Rupa Kari Aradhani Ataeva Radhika Nam Purani Vakhani. Krishna Vancha é o desejo de Krishna. Purti Rupa, da natureza da satisfação. Kari Aradhani, faz adoração. Ataeva, portanto, Radhika, Srimati Radhika, Nam, chamada, Purani, nos Puranas, Vakhani, na descrição dos Puranas. Então esse verso diz que a adoração, Aradhana, de Srimati Radhika, Aradhana. Aradhya Bhagavan Vajesha Tanayas Tadama Vindavana. Esse também Srila Gurudeva explica que esse é um verso de Srila Vishnu Chakravarti Thakur, em que ele resume toda a missão Gaudiya Vaishnava, todo o Siddhanta está nesse verso. Aradhya Bhagavan Vajesha Tanayas Tadama Vindavana Ramyaka Chid Upasana Brajavada Vargana Yakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumatam Shri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradaro Naparam. Então, se você sabe esse verso, você pode dar Harikata para o resto da vida. É só você decorar esse verso e falar o que tem nesse verso. Pronto. Porque está falando Aradhya Bhagavan Rajesha Tanayas. Que quem é a nossa deidade adorável? Bhagavan. E como é que ele se chama? Brajesha Tanayas. Ele é Tanaya, ele é o filho de Brajesha, que é o rei de Braj, Nanda Maharaj. Ele não é filho de Vasudeva, não é filho de Kadama Muni. Ele não é filho de Sutapa e Krishna. Porque esses são nomes de pais e mães de avataras. Mas ele é filho de Nanda Maharaj. Porque ele é a nossa deidade adorável, é Avatari. Então, Aradhya Bhagavan Vajesha Tanayas Tadhama Vindhavana. Tadhama, a morada dele é Vindhavana. E é também supremamente e igualmente adorável. Ele é adorável e Vindhavana é adorável. Aí só nessa frase você pode elaborar horas e horas e horas. Você pode falar sobre Krishna Tata, Dhamma Tata, Bhakti Tata. E falando sobre Bhakti Tata, a segunda linha diz Ramyakate Upasana Brajavadu Vargana
e a Kalpita. Que essa adoração, ela é personificada perfeitamente pelas Vraja Badu Vargena, que são as Brahmanes, as Vraja Devas, as Vraja Ramanas. O Upasanaras adoram perfeitamente. Então, Srila Vijnana Chakravarti Thakur cita as Gopis como exemplo maximamente perfeito do que significa Aradhya. E aqui, Krishnadas Kaviraj Goswami está falando de Aradhana, porque o Aradhana, a adoração de Srimati Radhika, consiste em satisfazer os desejos de Krishna. Né? É tão simples. Mas para você chegar lá, você tem que cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e cantar Hare Krishna seguindo a orientação do seu Gurudeva, seguindo a orientação do Bhagavad Parampara. Por isso os Puranas a chamam de Radhika, o nome de Srimati Radhika. Aí Prabhupada explica que o nome Radha é derivado da raiz verbal, the root word, da raiz da palavra Aradhana. Na verdade, essa palavra Aradhana, ela só tem sentido por causa da existência da vontade de Radha, porque ela é a própria, ela é aquela que adora e ela é a própria adoração personificada. Srimad Bhagavatam, e aquele outro verso continua, Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Pramanam. Srimad Bhagavatam, ele é imaculado e ele é a evidência. A evidência para aquele que quer Srimad Bhagavatam Amala Pramanam Prema Pumata Mahan. Ele é o Mahan, é a grande meta, que é Prema. Que Srimad Bhagavatam, do primeiro ao último verso, um Rasika Vaishnava, ele está falando sobre Braja Prema. E como o Gurudeva às vezes fala, cada sílaba do Srimad Bhagavatam é um movimento de adoração aos pés de lótus de Srimati Radhika. Então, primeiro, o verso de Srila Vijnana Chakravarti Thakur estabelece a nossa habilidade adorável, o nosso Ishtadeva, Krishna. E o Dhamma, o lugar onde a gente adora Krishna. A gente não adora Krishna em Dwarka, não adora Krishna em Brasília, a gente não adora Krishna em São Paulo, a gente adora Krishna em Braj. Né? Aí depois ele estabelece o modelo da adoração. Porque as Gopis deixaram tudo, as convenções sociais, marido, familiares, tudo que na cultura védica é profundamente valioso, né? Porque a cultura védica, pela providência do próprio Krishna, é disposta de maneira que as pessoas, os seres humanos, pratiquem processos para se elevar espiritualmente. Varnashram Dharma, né? Dharma social e espiritual védico, muito forte, muito enraizado, mas elas não querem saber disso. Né? Qualquer coisa que seja um impedimento, um obstáculo para estar com Krishna. Né? Por isso que aqui você tem Aradhana, que é a adoração de Srimati Radhika consiste em satisfazer os desejos de Krishna. Então, se a gente consegue seguir esse exemplo, né, que a nossa vida, a nossa própria vida é um constante movimento de adoração aos pés de lótus de Guru e Krishna. Aí Prabhupada diz que a personalidade que excede a todos em sua forma de adorar Krishna pode, por isso, ser chamada de Radhika, a maior das servas. Radhika. Então aqui Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, absorto em transe místico, né? Porque Srila Gurudeva explica que esses acharyas, eles escrevem os livros em Samadhi Bhasha. A gente pode pensar, está escrevendo em sânscrito, em inglês, né? Srila Prabhupada escreveu livros em inglês, Srila Shridhar Maharaj também.
diretamente em inglês. Mas, na verdade, estão escrevendo em Samadhi Bhasha. Estão escrevendo os livros na linguagem do êxtase. Porque eles estão absortos enquanto eles estão escrevendo, como o Prabhupada revelou para alguns discípulos, que todo dia de manhã cedo, acho que eu já contei essa para você, todo dia de manhã cedo, quando ele sentava para traduzir com o seu dictafone o Srimad Bhagavatam, Shri Chaitanya Charitamrita, Krishna aparecia e sentava e ditava para ele. Então, isso é seva. Isso é o verdadeiro seva. Então imagina o poder místico que está embutido nesses livros. Esses livros não são diferentes de Krishna. Anaya Radito Nunam Bhagavan Harir Ishvara Yano Vihaya Govindaha Pritoyam Anayadraha. Esse é um verso do 10º canto, só podia ser. Verdadeiramente, a personalidade de Deus tem sido adorada por ela. De fato. Quem que está adorando Krishna? Você pode perguntar. Prabhu tal adora Krishna, Devi tal adora Krishna. Mas quem está realmente adorando, verdadeiramente, como está escrito aqui? Anaya Aradita, Anaya, por esta única pessoa. Anaya significa por esta única pessoa. Aradita, adorado. Nunam, com certeza. Bhagavan, Krishna. Yat na Vihaya Govinda Prita Yam Anayat Raha. Primeiro, quem está adorando Krishna? Radha. Por isso o Senhor Govinda, ficando satisfeito, atrás para um recanto solitário, deixando todas nós para trás. Quem está falando isso? O que você acha? Na verdade, Krishna tem sido adorado por Srimati Radhika. Por isso o Senhor Govinda, estando satisfeito com ela, a leva para um lugar solitário e nos deixa todas nós para trás. Oi? As gopis, as manjaris, todas as manjaris, as sakis, Astachakis, Lalita, Vishaka, Tumbavidya, Chitra, Radha, Sudevi, as 8 sakis principais, todas elas estão, no início não falando a mesma coisa. Então o que elas estão fazendo? Elas estão adorando sempre aquela que é a grande e singular adoradora dos pés de lótus de Krishna. Tem um verso lindíssimo do 30º capítulo. Ataeva Sarva Puja Parama Devata Sarva Palika Sarva Jagatera Mata. Ataeva Sarva Puja Parama Devata Sarva Palika Sarva Jagatera Mata. Portanto, Radha é Parama Devata. Você lembra? Parama Devata. Devata é um termo que se refere, você lembra? Devata. Ou as semideusas, Pode ser tanto elas quanto eles. Mas Srimati Radhika é Parama Devata, ela é a deusa suprema. E ela é Sarva Puja. Além de ser Parama Devata, ela é Sarva Puja. Ela é adorável por todos. Shiva de Brahma de Ganesh de tantas devas. Algumas pessoas vão adorá-los em busca de benefícios materiais. Propósitos específicos. Mas Srimati Radhika é adorável por todos os seres vivos. Porque se você adora Srimati Radhika, com certeza você conquista o coração de Krishna. Ela é a protetora de todas, e ela é a mãe do universo inteiro. Sarva Palika. Que nome bonito, Sarva Palika. The protectress of all. Palika. Sarva Palika. Esse é o nosso glossário. Esse verdadeiramente é o nosso glossário. Se a gente sabe essas expressões, se a gente guarda no coração essas expressões, então assim, os nossos dias se tornam auspiciosos. Porque
que você está andando pela rua, você vai distribuir livros, você está fazendo o seu ser, você está no templo fazendo o seu puja, e você olha para a Srimati Radhika no altar e você pensa nela. Você fala para ela, você é Sarvapalika, você é a protetora de todos, e você é Sarva Jagatera Mata. Entende? Sarva você já guardou. O que significa Sarva? Todas, né? Por exemplo, Sarva Dharma, todos os dharmas, né? Sarva Jagatera, de todo o universo. Jagatera é do universo, né? Jagat é o universo e Jagatera é do universo. Então, Sarva Jagatera Mata, ela é a mata de todo o universo. Então, isso é Srimati Radhika. Aí, Srila Krishnadas continua. E tudo isso para explicar a expressão Sarva Lakshmi. Você lembra que tudo isso que ele está falando agora, ele está só elaborando sobre cada expressão de um verso. Então ele fala Sarva Lakshmi Shabda Purve Karyati Vyakhyana. Explicação. Sarva Lakshmi Ganera Tinho Ranya Adhisthana. Acabo de explicar o significado de Sarva Lakshmi, porque Srimati Radhika é a fonte original de todos os deuses da fortuna. Sarva Lakshmi, todas as deusas da fortuna. Ela é a fonte original. Então, assim, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, agora ele vai dar outro significado, olha só. Kimva Sarva Lakshmi Krishnera Shadvidha Ashwarya Tana Adhisthatri Shakti Sarva Shakti Vaya. Outro significado é, ou Sarva Lakshmi indica que ela representa plenamente as 6 opulências de Krishna. Que Lakshmi também significa opulência, né? Então, na lógica transcendental dos termos, olha que coisa linda, né? Sarva Lakshmi. Ela é, por um lado, a fonte de todas as Lakshmis, de Sarva Lakshmi, mas ela também é a fonte, ela é aquela que representa plenamente todas as opulências, que são, vamos lá, quais são as opulências? Jnana, que é opulência, riqueza, Shri, beleza, Vairagya, claro, Vairagya, Krishna é o supremo renunciado. Vairagya, Bala, só se lembrar de Baladev, né? Ele é a nossa força. Bala e ele é Yasha, ele tem Yasha, que é a fama. Então, e ela representa plenamente todas essas Shad Ashwarya, né? Shad Bhaga. Se não é Bhaga, na palavra Bhagavan, se refere a essas qualidades que ele tem no grau superlativo, né? Então, se alguém te perguntar quem é Krishna, você fala o nome dele é Bhagavan, porque ele tem todas as qualidades que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, mas em grau superlativo, né? Você é bonito enquanto jovem, né? As bochechas estão cheias, né? Tem brilho no olhar, mas daqui a pouco você chega a uma idade que a sua beleza vira pastel, né? Então você não retém a qualidade da beleza, né? Quando você fica velho, você não retém praticamente nenhuma qualidade. Qual é a qualidade de um velho? Ele perde a inteligência porque ele perde a memória, ele perde a beleza, ele perde a fama também, em geral, porque ele, em geral, é abandonado pelos familiares, porque ele se torna senil, né? Força nem falar, né? Então, se você explica isso para uma pessoa, se a pessoa tem um pouco de bom senso, ela entende, realmente, né? Então, existe essa pessoa.
né, que tem essas qualidades na sua plenitude. E existe uma pessoa que está acima, ilimitadamente acima dessa pessoa, que o adora. Por isso, ela é, aqui continua, Tanda Adhistati Shakti Sarva Shakti Varya. Ela é a suprema energia do Senhor Krishna. Literalmente, Sarva Shakti Varya, Varya quer dizer a melhor, né? Como Haridas Varya. Não é assim que tem aquela expressão? Tem 3 devotos que são Varya, que são os melhores devotos de Krishna. Haridas Varya. Essa é a expressão. Haridas Varya. O primeiro chama-se Yudhishthira Maharaj. Não é na ordem. Acima dele, Uddhava. E acima dele, Giriraj Maharaj. Né? Haridas Varya, quando você se refere a Haridas Varya em Braj, está falando de Giriraj Maharaj, porque ninguém em Braja oferece tantos recursos para a Lila de Radha Krishna, das Sakis, os Gopas. Não oferece, ninguém consegue oferecer tantos recursos como Giriraj Maharaj. Então é Haridas Varya. Mas ela é Sarva Shakti Varya. Se você traduzir literalmente, ela é a melhor de todas as energias de Krishna. Lindo, né? Esse verso também. É pura beleza, né? Esse Srimad Chaitanya Charitamrita. Sarva Saundarya Kanti. Olha só, bem mais néctar, está preparado? Agora vai explicar a palavra Sarva Kanti. Sarva Saundarya Kanti vai sair Yanhate. Sarva Lashmi Ganera Shobha Haya Yanhahaite. A palavra Sarva Kanti indica que toda beleza e brilho jazem em seu corpo. Então toda vez que você olhar uma beleza, até uma boa estratégia, né? Você está andando pela rua, você está no templo, onde quer que você esteja, aparece uma menina linda. Né? Você tem que reconhecer ela, jovem e linda. Mas aí como é que você pensa? Que toda aquela beleza daquela menina jaz no corpo de Shrimati Radhika. O brilho da juventude, a juventude tem um brilho, porque é o momento em que todos os hormônios, tudo dentro do organismo está funcionando a todo vapor e num plano de consciência em que aquele indivíduo já sabe que tem uma diferença entre ele, a sua família, o propósito da família, o seu propósito, né? É assim, uma fase muito importante da vida humana, né? O jovem adulto, né? O adolescente, né? Por isso eles são os mais atraentes, né? Aí quando você olha para essas pessoas, para esses seres humanos nessa fase de vida, você lembra de Shrimati Radhika, porque toda essa beleza que você vê neles e nelas, o que é? Tudo isso está no corpo de Shrimati Radhika. Todas as Lakshmis obtêm sua beleza de Shrimati Radhika. Então, direta ou indiretamente, no mundo material, Shrimati Radhika vai providenciar, vai favorecer essa beleza por intermédio de um Mahamana, que também é uma expansão dela. Né? Então o Vaishnava, uma vez eu fiz um parikrama com o Shripad Akintina Maharaj, Bhaktivedanta Akintina Maharaj. E ele nos levou a fazer o parikrama de Giriraj, Govardhana. E ele ficou durante 2 horas, ele andava, parecia que estava voando a forma como ele andava. O senhor, que agora eu tenho uns 85 anos, mais ou menos. Pouco tempo, isso foi em 2006. Ele andava, parecia uma criança andando. E ele ficou o tempo todo da caminhada, ele levou 5 de nós, fomos ele e mais 5 devotos. Né? E ele ficou o tempo todo explicando tudo sobre Giriraj Govardhana e atribuindo tudo que tem relação com Giriraj Govardhana, com Vrindavan, com Seva, a Shrimati Radhika. Porque ele fala assim, se Govardhana Haridas Varya. Por que ele é Haridas Varya? Porque ele é uma expansão do desejo de Shrimati Radhika de servir a Krishna. Não tem outra explicação, né?
Mas quem vai entender essa explicação? Quem vai valorizar essa explicação? Só Gaura Bhakta, né? Krishna Bhakta, Radha Krishna Bhakta, senão não vai alcançar. Você falar isso para uma pessoa que não quer desenvolver amor, que não tem a cobiça de desenvolver serviço devocional por Radha Krishna e Mahaprabhu, né? Então ele continua: Kiva Kanti Shabde Krishnera Saba Icha Corre Krishnera Sakala Vancha Radha Tei Rohe. Agora está explicando a palavra Kanti do mesmo verso. Kanti também pode significar todos os desejos do Senhor Krishna. Kanti, porque o que ele está explicando? Ele está explicando aquele verso que diz que Mahaprabhu aparece para saborear a Kanti, né? O brilho do corpo de Shrimati Radhika, que é o resultado do Madanakiya Mahabhava que ela sente por ele, e os humores que ela, mergulhada nesse oceano de prema, sente e que trazem alegria para ela, e nos humores que ela cultiva por presenciar o amor infinito dele por ela, né? Então, em cima desse verso, claro que nesse verso existe a palavra Kanti, e aí Krishnadas Kaviraj Goswami está dizendo que essa palavra também pode significar todos os desejos do Senhor Krishna. Todos os desejos do Senhor Krishna estão em Shrimati Radhika. Krishnera Sakala Vancha, Sakala quer dizer todos, é um sinônimo de Sarva, né? Radha Teirahe, permanecem, jazem, estão em Radhatei, em Shrimati Radharani. Radhatei seria uma... Radha é o substantivo, Radhatei quer dizer em Shrimati Radhika, né? Radhera significa de Shrimati Radhika. Krishnera, de Krishna. Por isso você fala Divera Swarupa Roy. A forma transcendental da diva, Divera. Krishnera Nityadas. Krishnera Nityadas. É ser servo de Krishna, né? Então aqui você tem Sakala Vancha, Krishnera Sakala Vancha, todos os desejos de Krishna, Radhateirahe, estão diretamente, profundamente, perfeitamente, eternamente no corpo, na mente, no coração, em tudo de Shrimati Radhika. Lindíssimo, né? Radhika Korena Krishnera Vanchita Purana Sarva Kanti Shabdera Eihata Vivarana. Shrimati Radhika satisfaz todos os desejos do Senhor Krishna. Radhika Korena Krishnera Vanchita Purana. Purana quer dizer que ela satisfaz. Vanchita, os objetos desejados de Krishna. Krishnera, de Krishna. Quem satisfaz? Quem faz esse Korena? Quem faz isso? Korena Purana faz a satisfação. Quem promove a satisfação? Radhika. Então, Radhika Korena Krishnera Vanchita Purana Sarvakanti Shabdera, da palavra Sarvakanti. E Artha Vivarana. Aqui está a descrição Vivarana do Artha, do significado, do sentido de Sarvakanti. É por isso que Prema Pumata Mahan, né? Você tem Chatur Varga, você tem os 4 arthas, os 4 sentidos para você existir. Quais são os 4 vargas? Chatur Varga. Por que as pessoas saem à rua todo dia de manhã? Por que elas compram carro, compram casa, formam família? Porque elas têm 4 objetivos na vida, né? O primeiro é Dharma, certo? Primeiro elas vão ali na igreja, no templo, na sinagoga, no mandir, né? Na mesquita, e fazendo isso elas acumulam atividades piedosas, né? Porque elas estão fazendo Kaitava Dharma, elas praticam esse Dharma. É uma ocupação em que elas se dirigem a Krishna, mas pedindo, não dando.
Então, primeiro, Dharma. E porque elas pedem e não dão, Krishna dá. Krishna dá Artha. Se elas são piedosas, Krishna dá Artha. Então, o sentido da vida das pessoas que estão condicionadas aos desejos materiais está em praticar religiosidade, almejando uma recompensa, um fruto que é Artha. E uma vez que esse fruto caia dentro de casa, na conta daquele indivíduo, esse é o fruto. Ou na forma de um monte de filhinhos. Outro fruto, né? Os filhinhos, a esposa, né? O carro. Aí quando esses objetos todos caem dentro da vida daquele indivíduo, o que ele vai fazer? Calma. Né? Ele vai querer desfrutar. É o meu filho, a minha esposa, né? O meu dinheiro, a minha pátria, o meu candidato a governador do estado de São Paulo. Assim, isso chama-se karma. Mas aí, entre milhares e milhares de pessoas que estão nesse afã de desfrutar, porque Deus deu coisas para eles. Tem algumas pessoas que colocam no carro assim, foi Deus que me deu, já viu? Foi Deus que me deu. Sim, Deus te deu. O nome desse seu Deus é Maya Devi. É a forma pela qual o Krishna se manifesta, a sua Shakti separada dele, né? A sua sombra. Mas aí tem esses milhares e milhares de seres vivos, de seres humanos, aliás. O que acontece? Alguns vão se esgotar. Todos os prazeres que eu estou buscando, tudo que eu construí, às vezes demora a cair a ficha. Tem gente que, eu já tive casos assim de encontrar pessoas na rua, conhecer homens e mulheres. Estou com 55 anos, fiz de tudo, meus filhos me deixaram. Construí um império, mas meus filhos me deixaram. Né? Tem casos assim, construí um império para o meu filho, e meu filho foi casar com uma menina que ele conheceu na favela. Ou a minha filha. Casos que são até apresentados na mídia, né? A menina foi criada como uma princesa. Aí, um dia ela está na praia e ela encontra um menino pobre da favela. Bonitão. Né? O menino tem uma coisa que o pai não pode dar, tem uma coisa que a mãe não pode dar, que os irmãos não podem dar. O pai pode dar tudo, pode dar viagem para o exterior, tudo do bom e do melhor, mas o menino tem uma coisa que o pai não pode dar. Bravas. E aí o pai, com 55 anos de idade, criou essa filha, estudou na PUC, morri numa nota todo mês, e agora ela abandona tudo, não quer saber de diploma, de nada, ela quer ficar com esse cara. Né? Aí nesse momento ele está sofrendo. Né? E o que ele faz? Mukti, moksha. Ele fala assim, quer saber? Ele fala para a esposa, quer saber? Não, nada disso. Aquele menino que estava lá na rua distribuindo o livro, ele está certo. Ele falou para mim que nada desse mundo vai me satisfazer. Você tem razão. Vou falar com ele de novo. Vou comprar esse livro, vou ler, vou estudar. Então, Mukti. Né? E se ele tem muito boa fortuna, se ele acumula muitos méritos espirituais, aí ele vai voltar para falar com você. E aí você vai falar assim, olha, agora em dezembro meu mestre espiritual vai vir ao Brasil. Se quer coroar de êxito a sua busca, para você sair dessa confusão que você está, você tem que se refugiar aos pés de alguém que pode te tirar daqui realmente. Você não quer se libertar, então você tem que procurar o comando de resgate. Né? O Guru Parampara. Né? Prema Pumata Maharaj. Aí você, finalmente, esse ser humano, essa diva como ser humano, ela vai poder chegar numa situação de apreciar Radhika Korena Krishnera Vantita Purana Sarva Kanti Shadeira Ei Artha Vivaranta. Nitya Dharma, né? Apreciar. Não, fiquei o tempo todo atrás de coisas temporárias que me causaram sofrimento.
Mas agora ela está procurando Nitya Dharma. Jagat Mohana Krishna Tanhara Mohini Ataeva Samastera Parathakurani. E ele não para de glorificar Srimati Radhika. O Senhor Krishna encanta o mundo, por isso ele chama-se Jagat Mohan. Jagat Mohan. Ele encanta o mundo inteiro. Tanhara Mohini. Mas ela é Tanhara Mohini. Ela é aquela que o encanta. Tanhara dele, a encantadora dele. Ataeva Samastera Parathakurani. Por isso, porque ela é aquela que encanta aquele que encanta o universo inteiro, por isso ela é a deusa suprema de todos. Samastera. Samastera é outro sinônimo para Sarva, para Sakala, né? Como naquela canção que a gente canta, hoje mais cedo a gente cantou, Sakshadhari Tuena Samasta Shastra, né? Todos os Shastras, Samasta Shastra, todos os Shastras declaram unanimemente. Não tem nenhum Shastra que vai dizer o contrário. E o que ele declara? Sakshadhari, que Gurudeva, ele é diretamente Hari. Sakshadhari. E quando você junta fica Sakshadhari. Sakshadhari. É uma regra Sandhi. O Sakshat termina com T, quando se junta com o H, o H do Hari, aí forma Sakshadhari. Sakshadhari Tuena Samasta Shastra Uttastatha Bhavyata Eva Shabda. Então, esse outro verso importantíssimo, né? Ele é Jagat Mohan, mas ela é Tanhara Mohini. Ela o encanta. Ataeva, se lembra? Ataeva. Ataeva significa Ishliye, como o Gurudeva está dando Hakata em Hindi, ele fala Ishliye. Toda hora ele fala Ishliye, porque ele está concluindo alguma coisa. Então, Ataeva é uma conjunção que te ajuda a concluir alguma coisa. Portanto, consequentemente, Ataeva. Ataeva significa portanto. Radha Purna Shakti Krishna Purna Shakti Man Duivastu Bedanai Shastra Paraman. Entende? Olha só. Radha Purna Shakti. Purna Shakti. Om Purnamada Purnamadam Purna Purnamidashashti. Purnam. Puxa, sabia? Essa é a invocação do Shish Upanishad. Om Purnamada Purnamidam Purnat Eva Vashishate Purnamadaya. Esqueci a última linha. Mas muitos Purnas, porque Krishna é o todo completo. E cada ser vivo que emana dele é uma unidade completa por si só, em si mesmo. Né? E aqui está. Shri Krishna Kaviraj Goswami está dizendo que ela é Purna Shakti, ela é o pleno poder, é o poder pleno. Shri Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Man. Então Krishna é, se ela é Purna Shakti, ele é o poder supremo, pleno, e ele é Purna Shakti Man, ele é o energético, ele é aquele que detém todo o poder. Coração, significa que ele detém o coração de Srimati Radhika coladinho com dele, né? Então, Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Man, Duivastu. Essas duas coisas, esses dois elementos, vasto, essas duas substâncias transcendentes, Radha Krishna. Bedanai. O que é Bedanai? Não há diferença. Nahi. Né? Quantas vezes você ouve, né? Arna Koriho Mani Rasha. Se você não se refugiar aos pés de lótus de Gurudev, como é que você vai conseguir sucesso? Arna Koriho Mani Rasha. Você não vai conseguir satisfazer seu desejo. Né? Então, Duivastu Bedanai Shastra Paramana. E isso, o fato dela ser o poder completo e ele ser aquele que detém o poder completo, e o fato de os dois não serem diferentes um do outro, isso Shastra Paramana, que em sânscrito é Pramana, em Bengali é Paramana, em sânscrito é Karma, em Bengali é Karama, Dharma, Dharama, em Bengali é muito doce, né?
Ele botou mais uma sílaba, né? Dharma, dharma, né? Então isso está provado nas escrituras reveladas, Shastra Paramana. Então assim, ele precisa provar? Krishna, Radha, eles são o que eles são, não precisa provar, mas a benefício de todos os seres vivos, Krishna se manifesta como Shastra, né? Então ele amarra de todos os lados, ninguém percebe, mas Krishna está em todos os cantos, dando a sua misericórdia infinita, né? Então amanhã nós vamos continuar lendo sobre Radha Krishna Tattva. Agora ele vai falar sobre como esses dois jovenzinhos, tão simples, um vaqueirinho e uma vaqueirinha, né? Que fazem coisas tais como fazer biscoitinho de estrume de vaca, ordenhar a vaquinha, levar a vaca do pastoreio, escovar a vaca, dar banho na vaca. A atividade das Brajaramanis, das vaqueirinhas, né? A vida delas, a vida de Braja gira em torno de Gava, das vaquinhas dos bezerros, né? E são vaixas, não são Kshatras, Shudras, Brahmanas, são vaixas. Então assim, tão simples, né? Todo dia de manhã tem uma hora que ela vai para a casa de Nanda Bala, de Yashoda Maria, para quê? Vai cozinhar para Krishna. Fazer o que é mais da vida? Cuidar das vacas para quê? Para Krishna ter leite. Cuidar das flores para quê? Para oferecer para Krishna, para Radha. Então essa é a beleza infinita do Shri Chaitanya Charitamrita, que está no coração de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, grande Maha Bhagavat. Então vamos fechar com chave de ouro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai. Acho que eu me esqueci de desligar. Vamos lá desligar. Jai Shri Radhe, Bandha Kapaturu Vashakri, Passamu Devachá, Pachitanam Pravanibhyo, Vaishnavyo Namo Namaha.